Tem irmãos para fazer. Hoje nós viemos aqui, eu, o Will, a Vitória, limpamos aqui, tranquilo, beleza. Semana passada foi o Vicente e a Lígia, né? A Lígia veio, né? Tal, o Thiago vem dar o som e tal. Então, assim, tem trabalho para todo mundo, se abrigar para trabalho. Trabalho tem demais. Está faltando é gente para ajudar. Então aqui eles estabelecem os diáconos, que servem a mesa, ok? Aí, o que eles disseram? Quanto a nós, os apóstolos falando, nós vamos nos preocupar com a oração e a palavra, o ensino. Não é? Então, olha o grau de comprometimento, de compromisso, de interesse que eles dão, de prioridade que eles dão para a oração e a palavra. É mais importante para os apóstolos, aqui no capítulo 6, eles estarem em oração e estudando a palavra para ensinar o povo, para instruir o povo, para saber a direção de Deus, para tomar as decisões corretas do que está pegando dinheiro, está administrando recursos, essas outras coisas. Isso não quer dizer que esse trabalho é menos importante, não. Ele é importantíssimo. Tanto que causou um problema no meio da igreja. Não é? Mas existem pessoas, então, olha o estilo de vida dos apóstolos. A oração e a palavra é responsabilidade nossa. Cuidar, servir a mesa, servir os irmãos é de vocês. Vamos escolher os líderes, irmão. Ok? Um desses líderes era Estevão. Ele vai pregar a mensagem, ele vai fazer uma pregação, e aí aquelas pessoas vão ficarem furiosas, vão ranger os dentes, vão apedrejá-lo, vão matar Estevão, por causa de que ele pregou o Evangelho. Aí acontece o primeiro martírio, o primeiro mártir da igreja primitiva, chama-se Estevão. E ele, quando está sendo apedrejado, ele olha para os céus e diz: eu vejo os céus abertos. Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, os céus estão abertos sobre nós e para nós. Quando Jesus foi batizado nas águas por João, os céus se abriram e ele disse para os seus discípulos: vocês a partir de agora vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre vocês e este lugar. Estevão olha para os céus abertos, vê Jesus de pé no trono para receber aquele crente cheio do Espírito Santo e fiel, que está sendo apedrejado, que está sendo martirizado porque estava pregando o Evangelho. E a sua oração, a oração de um homem de Deus, no momento mais crítico, mais terrível, mais difícil da sua vida é: Pai, não coloca na conta deles este pecado, perdoa eles. Sabe quem que estava ali naquela multidão? Um certo Saulo de Tarso, que guardava as vestes. Começa a perseguição da igreja. A partir daí, Saulo, os religiosos, naquele dia, capítulo 8, naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos os discípulos, todos os crentes, exceto os apóstolos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém,
assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, colocava-os na prisão, no cárcere. Ele ia lá, Saulo ia lá e dizia: irmãzinha, vem cá, faz favor, por gentileza, com todo respeito, com todo carinho, me acompanha ali para a cela. Era assim que ele ia. Ele entrava nas casas, metia o pé, pegava pelo cabelo as mulheres, os homens, pela garoa. Perseguição da igreja. Mas a perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja foi dispersa. Sabe por que ela foi dispersa? Para cumprir o propósito de Deus de pregar o Evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. Eles foram dispersos, mas os apóstolos ficaram firmes em Jerusalém, orando, jejuando, buscando ao Senhor, consagrando ao Senhor. Ouvindo os apóstolos que está, Filipe vai para Samaria e prega em Samaria. O que Jesus tinha dito na grande comissão? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Judeia e Samaria. Filipe vai para Samaria e começa ali. E ali em Samaria, o Espírito Santo desce sobre os samaritanos. Deus começa a foguear várias nações. Agora já não é mais só Jerusalém, já não é mais só a Judeia. Agora Samaria está sendo afogueada, está sendo derramado o Espírito Santo sobre eles. E aí vai Pedro e João para lá, para orar, para impor as mãos sobre aqueles irmãos, para que eles recebam o dom do Espírito Santo. Filipe, depois dali, ele vai... tomado pelo Espírito, ele vai pregar o Evangelho para o tesoureiro de uma nação, tesoureiro da rainha de Candance. Ele prega o Evangelho para o eunuco. Aquele homem aceita Jesus, é batizado, ele vai lá para essa cidade, para esse país. Uma semente vai andando naquela carruagem e vai ser plantada naquele país. Jerusalém, Judeia, Samaria, e começava os confins da terra. Começava ali, na Etiópia. A Bíblia fala do etíope, tesoureiro etíope da rainha Candance. O Evangelho agora saía de Goianira, Jerusalém, vai para Judeia, Samaria e confins da terra. Paulo se converte, Ananias ora por ele, a igreja começa a crescer, tem a cura de Enéas, a ressurreição de Dorca, da Tabita, o centurião Cornélio está orando, o Espírito Santo manda ele chamar Pedro, Pedro prega para eles recebem o Espírito Santo também. O Espírito Santo desce aos gentios. Pedro fala para Jerusalém que assim como eles foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, judeus, agora também do mesmo jeito os gentios, aqueles que não são judeus, foram alcançados pelo Senhor, foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo, foram mergulhados no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas, nem de sexo, nem de idade,
nem de status. Deus ama a todos e o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento. O meu parente, o meu amigo, o meu próximo, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, de escola, seja lá de quem for, o seu também, Deus quer alcançar através de nós. É possível alcançar as pessoas, sim ou não, irmãos? Vimos aqui um relato, quantas pessoas, quantas classes sociais, quantas pessoas das mais diversas, sabe, Paulo pregou para toda a guarda pretoriana. Sabe o que é isso? A tropa de elite de Roma foi alcançada pelo Evangelho, porque Paulo era uma mensagem viva, era uma semente viva do Evangelho. Tinha uma ousadia. Chegamos no capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, causou alegria para os judeus, ele mandar prender os apóstolos. Prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, colocou ele no cárcere, no local mais difícil lá, seria aqui nos nossos dias, como é aquele lugar lá, cara? Solitária, né? Seria solitária, aquele local mais difícil, né? Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, 4 vezes 4, 16 soldados para vigiar um homem. Para guardarem, pensando apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Pedro estava preso. Uma reflexão aqui. Por que o Espírito Santo não guardou Pedro? Por que Pedro passou por perseguição? Será que nós somos melhor do que os apóstolos? Nós somos mais merecedores de não passarmos por privações, por tribulações, por perseguições, por enfrentamentos, por escárnio. Lembre dessa palavra, estilo de vida. Estilo de vida. Faz toda a diferença. O estilo de vida te diz quem tu és, com gente ou sem ninguém te olhando, com dinheiro ou sem dinheiro, dando tudo certo ou dando tudo errado. O teu estilo de vida, o teu relacionamento com Cristo, o meu, o nosso, vai dizer quem nós somos de verdade. Pedro está preso, o líder está preso. Mas existe o quê? O que existe, irmãos? Oração contínua. Oração constante, incessante, continuada. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração, havia gente, havia crente, havia diácono, haviam pessoas, havia homens, mulheres, jovens, crianças, orando incessantemente a Deus, por parte da igreja, a favor de Pedro. O apóstolo também precisa de oração. O pastor também precisa de oração. O pastor também passa frustração. O pastor líder também passa decepção. O pastor também fica acorrentado, aprisionado, sem saber muitas vezes o que fazer. E é preciso ter pessoas, rebanho, irmãos em Cristo, que percebam a necessidade de oração intercessória, incessante, para Deus fazer um milagre, fazer algo, responder. Oração incessante é: eu vou começar a orar sem prazo de acabar. Só vai acabar a oração quando eu
a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam a prisão, o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ao lado de Pedro, e despertou, acordou Pedro, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: põe a tua roupa, calça as sandálias. E ele obedeceu. Disse-lhe mais: põe a capa e vem atrás de mim, segue-me. Quando tem um grupo de irmãos com estilo de vida de oração, comprometido com a oração, que sente empatia, que se coloca no lugar do outro, que sente a necessidade do outro, que entende a sua responsabilidade, que não é apenas uma gíria de crente, não é apenas uma nomenclatura, não é apenas uma saudação quando eu digo você é meu irmão em Cristo. Isso é algo verdadeiro, real. Isso quer dizer que você pode contar comigo, que eu estou contigo, nós estamos juntos nesse negócio, nessa tarefa, nesse trabalho, nessa dor, nessa tristeza, nessa vitória. Nesse enfrentamento, você não está só, meu irmão. Esta era a mensagem que a igreja estava passando para Pedro. Pedro sabia que mesmo ele no cárcere, mesmo ele acorrentado, mesmo ele impedido de pregar o evangelho, tinham algumas pessoas ali, ou alguns irmãos queridos e amados, que estavam gastando a sua vida em oração incessante, em oração constante, em intercessão, bombardeando o céu, pedindo: Senhor, oh, liberta Pedro, Senhor, faz alguma coisa, manda o teu anjo, faz um milagre, muda esse quadro, muda essa história. Eles estavam orando e o anjo veio. Uma luz brilhou, mas pelo que o texto diz, apenas Pedro viu o anjo e aquela luz, porque os soldados estavam algemados a Pedro e dormindo de um sono profundo. As algemas, as cadeias, as correntes caem. Parece que Pedro está despido, porque ele manda botar a roupa, te veste, porque essa era uma forma naquela época. Não tinha pão, não tinha o auxílio reclusão, não tinha os direitos humanos naquela época. Tinha humilhação, era frio, eles eram terríveis. Primeiro, que eles já não gostavam dos judeus. Segundo, judeu crente era pior. Terceiro, o rei Herodes tinha dado uma missão para eles. Eles estavam a serviço do rei. Qualquer coisa que desse errado, eles eram culpados. Mas o anjo do Senhor veio. Por que o anjo veio, irmão? Por que o anjo veio? Porque tinha irmãos orando.
em resposta da oração de Pedro, não, dos irmãos, do Cauã que estava orando, do Iago que estava orando, do Vicente que estava orando, da Vitória, do Will, do Tiago, da Lígia, da Cláudia, que estavam orando. A oração move a mão de Deus. A oração quebra correntes que nos aprisionam. A oração desfaz o céu de bronze, quebra o céu de bronze. Os céus ficam abertos naquela atmosfera onde há oração. E aí os demônios não podem impedir. Daniel fala que ele estava orando e jejuando por 21 dias. Quando Gabriel disse, olha, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, eu vim para trazer a resposta, mas houve uma guerra. Principados, o príncipe da Pérsia, brigaram, me impediram. Como assim, irmãos? Às vezes, nós desanimamos na oração, nós deixamos de receber. Imagina aí, se no 20º dia, de repente, já orei demais, não aconteceu nada, eu vou desistir. No 21, Gabriel chega, porque Miguel veio socorrer, porque havia oração, oração, oração. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, põe a tua roupa, calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, Pedro seguiu o anjo, não sabendo se era real ou se fazia por meio, se era real que se fazia por meio do anjo, ou parecia-lhe antes uma visão, um sonho. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhes abriu automaticamente. O portão de ferro pesado se abriu e saindo, enveredaram, foram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, sumiu. Então Pedro, caindo em si, ele, caramba, é verdade mesmo, não é sonho não, eu não estou preso mais não, estou livre. Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Deus pode frustrar os planos dos piores inimigos quando nós nos colocamos em oração, quando nós dependemos da sua bondade, quando nós nos lançamos em obediência à sua ordem, à sua vontade. Agora sei verdadeiramente que o Senhor deu o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, cognominado João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Muitas pessoas estavam no templo? Não, estavam de casa. Por que em casa? Por que em casa? Porque a igreja não se restringia ao templo, a igreja ela se reunia no templo e de casa em casa, no templo e de casa em casa, orava no templo, orava em casa, orava em casa, orava no templo. Aonde tivesse um grupo de pessoas, ali estava a igreja reunida. A igreja não era o prédio, a igreja não era a multidão, a igreja não era apenas as outras coisas, a igreja eram as pessoas que se reuniam.
William. De madrugada. Considerando ele a situação, resolvia a cara de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta, veio uma criada chamada Rode, ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, deixou ele esperando lá, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles estavam orando para quê? Para Pedro ser liberto. Mas olha o que acontece. Ela, porém, eles lhe disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar, é ele mesmo, é ele, a voz dele, é Pedro que está aí. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava a bater, é o mesmo que estou aqui. Eu vim aqui agradecer a oração de vocês. Vocês não estavam orando para mim? Então eu vim. Deus me deu livramento. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram que era ele, ficaram atordoados, ficaram atônitos, ficaram sem saber. Olha que poder tem a oração, irmãos. Às vezes a gente ora, a gente nem acredita que é possível, mas nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos colocar diante de Deus. Ele, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Qual é o primeiro princípio da igreja relevante, da igreja multiplicadora? Qual é? Oração. Sem oração, nada acontece. Talvez isso é um aprendizado para nós. Quantas tristezas, quantas alegrias, quantas experiências, quantos recomeços, mas eu acredito que nós precisamos começar a olhar esse livro de Atos que nós estamos lendo, que estamos estudando, como um divisor de águas para a IDPB. E quando eu falo IDPB, não falo a instituição. A IDPB Goiás é você, para você, para você, para você, para mim. Ter o princípio da oração, o valor da oração, se gastar em oração como um estilo de vida. Começar a ter uma agenda de oração, com propósitos, com pontos. Você vê que aqui eles têm propósitos. Pedro está preso, então esse é o propósito. Eles não estão orando para que Deus cure Pedro, para que Herodes morra, para que as pessoas sejam evangelizadas, não. Eles têm um propósito, eles têm um objetivo, é orar para que Deus liberte Pedro, para que Deus mande o anjo e retire Pedro de lá. Esse é o propósito, é orar com especificidade, específico, com objetivo, com propósito. Estilo de oração é ter uma agenda de oração, um padrão de oração, um formato de oração, um calendário de oração. É estarmos dispostos a estarmos mais juntos. Temos essa sintonia fina, espiritual, de oração.
de termos disposição. Ninguém fica de madrugada orando se não houver disposição. Jesus tinha um compromisso de orar várias vezes de madrugada. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar, e retirando-se, foi para o monte orar. E muitas dessas vezes, às vezes pelas madrugadas, o Senhor ia orar. Antes dele escolher os apóstolos, os discípulos, ele foi orar. Antes de ele ser tentado pelo diabo, ele estava no propósito de 40 dias de jejum e oração. A oração é a base. A oração é aquilo que nós mais necessitamos, porque a oração nós conversamos com Deus, nós apresentamos a Deus, nós levamos a Deus as nossas causas, os nossos problemas, as nossas situações, as nossas circunstâncias. E nós já tivemos muitas respostas de oração em várias áreas, em vários momentos. Sabemos que Deus é soberano. Ele não vai fazer nada além da sua vontade. Não é porque eu oro que Deus é obrigado a responder, a fazer aquilo que eu quero. Não é assim que funciona. A oração é para que eu me adeque, para que eu me coloque dentro da vontade de Deus, daquela vontade que Deus tem para mim. Orar. Estilo de vida e oração como princípio da igreja multiplicadora. Antes de ter o derramamento do Espírito Santo, os discípulos estavam orando. Antes de 3.000 almas se converterem, eles estavam orando. Antes da evangelização, eles estavam orando. Quando Pedro estava preso, eles estavam orando. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava orando. E após essa oração, coisas milagrosas, os céus se abriram, anjos subiram e desceram, pessoas se converteram, pessoas foram curadas, a igreja explodiu em todos os lugares: Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Foi para a Europa, Grécia, Espanha, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Amazonas, Goiás, Goiânia. Quero convidar você a fazer essa reflexão. Por que a gente não vê mais anjos trazendo mensagens para a igreja? Por que as pessoas não se convertem? O que está faltando? Nós poderíamos enumerar muitas coisas, mas o ponto crucial é: qual é o meu estilo de vida? Como conhecedor da palavra, como filho de Deus, como cristão. Qual é o meu compromisso com o reino de Deus?
Eu quero ver de fato a mudança dessa cidade. É possível, meu irmão, se não for possível nós ganharmos 70 mil, mas pelo menos 5.120 eu acho que dá, porque 5.120 foi fichinha para eles, e foi assim, 5.120, eu já estaria satisfeito. Eu li o testemunho do pastor Paul Yong-Chu. Ele tinha uma doença no pulmão, tuberculose, estava prestes a morrer. De repente alguém pregou o evangelho para ele, ele foi salvo e ele começou a se dispor em oração. E ele disse que o sonho dele, a vontade dele era de ter. Ele agora tinha sido levado ao ministério e o desejo daquele pastor era ter uma igreja, uma congregação de pelo menos 30 pessoas. 30 pessoas. Se ele chegasse a 30 pessoas, ele já estava satisfeito, já estava feliz, estava tranquilo para ele, já tinha cumprido a missão. 30 pessoas. Só que eram 30 pessoas na Coreia do Sul, numa época onde o budismo era muito mais forte do que hoje. Onde o evangelho não tinha vez, nem voz. E ele começa a pregar o evangelho, a orar, depois que é curado milagrosamente pelo Senhor. Ele começa a se gastar em oração, oração, oração. E ele foi para um local de periferia, de um lugar pobre, de um lugar muito violento. E ali ele começou a igreja naquele lugar, na Coreia, e pregando o evangelho, e começaram a se converter, as pessoas, e como ele mais orava, juntou um grupo de pessoas para orar com ele, e eles oravam pelas madrugadas, oravam de manhã, oravam de tarde, oravam de noite, oravam e oravam. O estilo de vida era oração, o estilo de vida, o princípio deles era a oração. Passou algum tempo, aquela igreja começou a ter 600 mil pessoas. Não, 600 pessoas. 600 pessoas. E ele vai para um bairro mais populoso, um bairro mais nobre, no meio das igrejas grandes, está lá ele lá, com um povo pequeno no meio dos grandes. Daqui a pouco ele tem quase, hoje eu não sei, mas tem mais de 1 milhão de crentes. A igreja dele é a maior igreja da Coreia do Sul. David Yong-Chu. Começou como? Ele só em oração. Ele só em oração. Ele ganhou, que ganhou mais um, que ganhou mais um, que foi ganhando mais um, que foi ganhando mais um, que foi ganhando mais um, que Deus foi salvando, que Deus foi curando, que Deus foi respondendo, que Deus foi transformando, que Deus foi libertando, que Deus foi agindo, respondendo a oração. O sonho dele era 30 irmãos, 30 crentes. Hoje ele tem mais de 1 milhão de crentes. O mesmo Jesus de Pedro e João, o mesmo Jesus de Filipe, o mesmo Jesus de Estevão, o mesmo Jesus de Davi Yong-Chu, é o meu Jesus, é o teu Jesus. Talvez a diferença seja o estilo de vida desses irmãos para o meu estilo de vida, para o seu estilo de vida.